Junte-se a mim enquanto mergulhamos na enigmática história de Stonehenge, um monumento pré-histórico cujos construtores e propósito ainda desafiam a compreensão dos arqueólogos. Desde suas origens mais remotas até seu impacto na cultura moderna, descubra como essa maravilha antiga resistiu ao passar dos séculos, revelando segredos que continuam a despertar nossa curiosidade até hoje. Imagine a Grã-Bretanha do final do Neolítico, com pequenas aldeias agrícolas espalhadas pelos planaltos. As comunidades se reúnem em torno de sítios sagrados, buscando significado e união. À medida que as hierarquias sociais se desenvolvem, seus esforços coletivos se transformam em projetos monumentais, como Stonehenge, que refletem suas crenças espirituais e a organização da sociedade. Conforme os anos passavam, a paisagem ao redor de Stonehenge começou a ganhar destaque, com primeiras marcas como cercas de terra, estruturas de madeira e depósitos rituais, indicando sua crescente importância. Aos poucos, o local começou a se tornar um ponto central para cerimônias alinhadas aos solstícios e aos ciclos lunares. Presos em um silêncio tenso, pedras eram deslocadas por vastas paisagens. Trabalhadores, talvez guiados por líderes espirituais, utilizavam tecnologias primitivas, rolos, trenós e trilhos de madeira. Tudo movido por um propósito comum e uma reverência pelas forças divinas ou celestiais. O silêncio após as pedras ficarem erguidas foi preenchido por cantos e oferendas. As pessoas se reuniram em uma celebração coletiva, com os olhos fixos nas pedras, símbolos de ordem cósmica, marcando um novo capítulo em sua jornada espiritual e no desenvolvimento da sua sociedade. Ao longo dos séculos, Stonehenge deixou de ser apenas um monumento e se tornou um verdadeiro símbolo cultural. Seus alinhamentos com os solstícios ajudaram a marcar as mudanças de estações, enquanto sua presença imponente criou uma conexão espiritual e comunitária que resistiu ao passar do tempo, mesmo após o desaparecimento de seus construtores. Transportar essas pedras, algumas pesando mais de 40 toneladas por terrenos acidentados, representou desafios enormes. Algumas teorias surgem: trenós puxados por trilhas de madeira, ou talvez embarcações engenhosas navegando por rios antigos. No entanto, o método exato ainda nos escapa, alimentando debates que nunca se encerram. Como os primeiros construtores conseguiam transportar essas pedras frágeis, porém pesadas, por centenas de quilômetros através de terrenos desafiadores? Esse enigma revela um planejamento avançado e um trabalho coordenado, mostrando o respeito que tinham pelo material e pelo que ele simbolizava espiritualmente. Ao longo dos séculos, o local passou por uma transformação fascinante, de montes de terra, suportes de madeira e, por fim, as imponentes pedras que ainda hoje impressionam. Essa evolução gradual reflete as mudanças nas crenças espirituais, nas hierarquias sociais e nas habilidades tecnológicas dos povos neolíticos ao longo do tempo. À medida que o sol nasce durante o solstício de verão, seus raios se alinham perfeitamente com a pedra do calcanhar central, iluminando o coração do círculo. Essa disposição intencional destaca a importância dos eventos celestiais na vida espiritual e prática deles. Escavações arqueológicas revelam restos humanos sepultados nas proximidades, evidências de rituais de cremação e oferendas, uma demonstração de que Stonehenge era um local de observação do cosmos e veneração aos ancestrais, central na vida espiritual dessas antigas comunidades. O conhecimento deles sobre as estrelas, a terra e as pedras permitiu que projetassem e erguessem uma estrutura duradoura e precisa. Essa compreensão revela a sofisticação das habilidades de engenharia neolítica, com séculos de avanço em relação à sua época. As histórias foram se formando ao longo do tempo, conectando gigantes e druidas místicos. No entanto, essas narrativas são criações medievais ou posteriores. As verdadeiras origens estão nas crenças e práticas dos povos neolíticos, cujo conhecimento ainda é parcialmente perdido. Por gerações, a ação do tempo, a remoção de pedras e as atividades humanas prejudicaram Stonehenge.
mas a arqueologia moderna realizou escavações cuidadosas e trabalhos de conservação, revelando camadas de história que estavam escondidas sob séculos de transformação. Tecnologias como a datação por radiocarbono apontam para as fases mais antigas por volta de 3100 a.C. Pesquisas geofísicas revelaram estruturas enterradas, mostrando um planejamento sofisticado e construções realizadas em etapas ao longo de quase 1000 anos. A organização necessária para essa precisão aponta para uma liderança especializada, padres, anciãos ou xamãs, que orientam os atos cerimoniais, exercem autoridade religiosa e mantêm a coesão da sociedade por meio desses rituais sagrados. Escavações arqueológicas revelam uma rede de enmadridados de terra e pequenos conjuntos de pedras que se estendem a partir do círculo principal. Essa organização do cenário indica uma vasta paisagem ritual planejada, conectando vários locais sagrados. Nenhuma teoria única consegue explicar completamente o propósito de Stonehenge. Será que era um observatório astronômico, um templo religioso ou um local de sepultamento? Suas múltiplas funções continuam a despertar nossa curiosidade, conectando-nos à genialidade profunda de nossos ancestrais há milhares de anos. A precisão no alinhamento com eventos solsticiais e lunares revela uma compreensão ancestral dos ciclos celestiais. Essas observações provavelmente tiveram um papel fundamental nos calendários de agricultura, caça e cerimônias das comunidades neolíticas. Experimentos com o som revelam que certas combinações criam ressonâncias e ecos, potencializando cânticos rituais ou músicas. Essa capacidade de manipular a acústica mostra um entendimento sofisticado de espaço e da experiência sensorial. As origens de muitas das pedras, especialmente dos enormes sarsens, ainda são motivo de debate. Essa incerteza incentiva contínuas escavações arqueológicas, em busca de descobrir antigas rotas e redes comerciais que conectavam regiões distantes. O reconhecimento da importância cultural de Stonehenge levou à sua indicação pela Unesco e a uma ampla campanha de conservação, garantindo que as futuras gerações possam continuar estudando e admirando essa obra-prima pré-histórica. A construção dessas megalitos exigiu muita criatividade, uso de alavancas, equilíbrio e colocação precisa, demonstrando as habilidades engenhosas dos povos pré-históricos, que transformaram seu ambiente de maneira impressionante. Cada artefato descoberto conta uma história, de habilidade, rituais e esforço coletivo, formando um quadro mais completo da sociedade complexa que trouxe esse monumento à vida ao longo de séculos. Essa rede de levadas e marcos revela um cenário cuidadosamente organizado para cerimônias em grande escala, mostrando que Stonehenge fazia parte de um panorama espiritual e social mais amplo. Ao reunir dados científicos e análises culturais, os estudiosos estão, aos poucos, revelando a visão de mundo sofisticada desses povos antigos. Uma perspectiva que enxergava seu ambiente, o cosmos e a comunidade como partes de um todo interligado. Análises químicas detalhadas revelam a origem das pedras, mas ainda não se sabe exatamente como foram transportadas e erguidas. Cada descoberta acrescenta novas camadas à antiga história desse monumento fascinante. A cada nova escavação ou estudo, surgem hipóteses diferentes que se reforçam. Alguns acreditam que servia para acompanhar os astros. Outros veem como um local de culto aos antepassados ou de encontros comunitários, uma verdadeira prova da sua funcionalidade complexa e multifacetada. Este monumento eterno continua a despertar admiração e interesse, conectando as comunidades de hoje com seus ancestrais mais distantes e nos lembrando do poder duradouro do esforço coletivo e da busca espiritual. O reconhecimento pela Unesco destaca o valor universal de Stonehenge, não apenas como uma maravilha arqueológica, mas como um símbolo da herança compartilhada e da criatividade da humanidade, inspirando esforços de preservação em todo o mundo. Desde mitos antigos até os filmes de hoje, Stonehenge continua a fascinar e inspirar, nos lembrando de que a curiosidade e a criatividade humanas
sempre buscaram conectar o que é desconhecido ao que já conhecemos. Ao contemplarmos os séculos de história gravados em Stonehenge, reconhecemos nele um verdadeiro testemunho da resiliência, da criatividade e da espiritualidade humanas. Seus mistérios nos inspiram a continuar explorando e aprendendo com o nosso passado distante.